a Globo lançou a tão aguardada novela no formato vertical. E esse vídeo aqui que eu produzi na velocidade da luz para você ficar por dentro do assunto rapidíssimo. Aliás, aqui no canal, na nossa newsletter do Substack, no blog do Pop também, vai falar hoje exatamente sobre isso. O que essa estreia da Globo representa não apenas para a criação de conteúdo, mas também para o consumo da comunicação aqui no Brasil. Listei aqui os meus pensamentos para a gente conversar, isso com certeza vai te inspirar por aí também. Até porque eu já tenho conversado com você faz tempo sobre conteúdo lo-fi, sobre monoflow, sobre produzir os seus conteúdos fazendo websérie. Então, hoje a gente vai juntar um ponto com o outro para entender nessa salada toda para onde isso tudo vai. E vai te inspirar para você construir conteúdos e uma comunicação muito mais efetiva. Vamos lá! Bom, o nome da novela é Tudo por uma Segunda Chance, tem no elenco Jade Picon e por aí a gente já entende qual é a intenção da emissora. Conexão com o público mais jovem por motivos óbvios, a galera estava dando linha na pipa da televisão tradicional e, logicamente, arrebatar multidões para garantir um sucesso, pelo menos nesse primeiro momento. Porque se esse formato emplaca para a internet, a gente ainda não sabe. Não é nem para a internet, não. Para as plataformas sociais, a gente ainda não sabe, está muito cedo para dizer. Agora, quando você trabalha um elenco que já tem seus milhões de seguidores, um elenco mais jovem, que se conecta com essa galera toda, o risco é menor, isso é meio óbvio, né? A obra é composta por 50 capítulos curtos de 2 a 3 minutos cada, com liberação em blocos de 10 episódios por semana. Esse tempo de 2 a 3 minutos não foi à toa, né, gente? É a média de consumo, que a galera gosta de consumir conteúdo na internet. A emissora foi, ó, pegou a carona e foi muito bem, obrigada. Esses capítulos flertam bastante com aquela ideia da websérie que desde o ano passado a gente vê crescer lá fora e aqui no Brasil o pessoal ainda está meio tímido, ainda pensando como fazer, mas a turma que já engrenou no formato está se dando muito bem. Esse formato de websérie tem um match perfeito, quando bem feito, obviamente, para engatar com a galera. No caso, a gente está falando de uma novela, mas dá no mesmo se a gente for pensar em estrutura, porque existe a trama com tudo aquilo que faz o espectador ficar magnético, né? Então tem traição, tem romance, tem dúvidas, aquela jornada toda de drama que uma novela normal tem, mas com tempo muito enxuto, muito curto, que é perfeito para a gente consumir no intervalo de tudo que a gente faz e fluir na vida, entendeu? Primeiro ponto, formato. O segundo ponto que eu quero conversar com você é essa fusão entre TV e streamings e as redes sociais. Essa sacada de dar o boliche completo, distribuir a novela na Globoplay, nas plataformas, nas redes, só reforça essa convergência das telas. Isso é, gente, sacada e é estratégia, principalmente porque a gente sabe que a emissora tenta sempre puxar, né, a fila da tecnologia. Nossa, o nosso ineditismo, nossa, fomos o primeiro a fazer. Para quem trabalha com tecnologia, isso conta muito. Mas o que está por baixo dos panos e que ao mesmo tempo está escancarado é que a turma que é público-alvo desse tipo de produto, você vê pelo próprio elenco, como se fosse uma malhação, né, dentro da rede social, é uma turma que tem milhões de seguidores, e se a gente for fazer uma pesquisa com essa turma, a galera fala, principalmente a galera 25 menos, né? Cara, eu não consumo mais TV aberta, eu não sento no sofá para ver televisão. Hoje, a gente tem as informações todas na palma da mão, seja celular, seja um tablet. Então, quando a emissora percebe que está perdendo audiência, que não está renovando o público dela na velocidade que ela gostaria pelas vias tradicionais, qual é a sacada mais inteligente, quase óbvia a fazer? Você vai para onde o público está. E onde o público está? Na tela do celular. E atender a todo mundo com essa forma do vertical é também um jeito de você dizer para o usuário assim, ó, eu não estou tirando você do que você está acostumado a fazer, tá? Eu estou entrando no seu sistema. Eu estou pegando o seu esquema e estou trazendo para você aqui um programa, uma alternativa dentro do jeito que você gosta de consumir. Eu abri o meu Insta agora e fui lá no perfil da TV Globo, né? Eu nem seguia a Globo, tá? Eu achei que a Globo tivesse até mais gente do que realmente tem. Mas eu vou acompanhar para ver se com o lançamento dessa novela, eles vão ter essa atração a partir das audiências dos atores também.
Na newsletter que eu soltei no Substack, também coloquei no blog do Pop, eu citei o seguinte: a TV já não é mais destino, é um dos caminhos. A Globo entende que para continuar gigante, precisa estar onde o público está, e o público está no celular, está no Insta, está no TikTok, está no X, está no YouTube. E isso redefine o que significa lançar uma obra. Antes a gente esperava o horário das 8, 9 horas da noite para só então receber aquele capítulo e entender o que a novela traria. Hoje, a gente espera o push e a gente espera o quê? O scroll no feed. Eu trouxe uma observação também em relação a essas narrativas adaptadas a um ritmo mais acelerado, porque isso mexe na forma, inclusive, de produzir. É um dos problemas que muita gente que quer fazer websérie fala para mim assim: eu quero construir websérie, só que eu não sei fazer isso para o meu negócio. Por quê? Porque a dinâmica é diferente. Uma coisa é você sentar e gravar um reel, fazer um pensamento, mostrar um produto, mostrar um lançamento, até fazer um bastidor. Outra coisa é você construir microcapítulos de 2 a 3 minutos e tornar tudo isso uma websérie. Tem uma pessoa que eu cito já há anos nas aulas do Ponto de Performance, que é a Jenny. Ela trabalha com reforma, trabalha com arquitetura, ela fala assim: Jenny vai à obra. Você já viu algum trabalho dela? Eu conheci a Jenny aqui pelo YouTube, a plataforma me sugeriu um vídeo dela e depois eu fui acompanhá-la nas redes. Tem gente que conheceu a Jenny no Insta, no TikTok e aí veio para o YouTube. O fato é que, para mim, ela é uma das pessoas que mais faz websérie de excelência que eu conheço aqui no Brasil. Ela sabe trazer narrativa, ela sabe qual é o momento de mostrar a cena, qual é o momento de fazer o off, ela tem um engajamento com a comunidade e a gente, mesmo que não esteja fazendo reforma de nada, a gente fica assim, ó, esperando o próximo episódio. Por quê? Porque ela já pegou o jeito de fazer e a turma que a segue curte muito aquele formato. Então, isso é um embaço para quem quer fazer websérie. Não saber como trabalhar essa narrativa. E essa novela veio com esse tempo muito curto, cheia de pontos altos, como a gente chama quando a gente faz um programa assim, né? Então tem drama, tem romance, tem todas aquelas emoções, os aspectos que fazem a gente ficar grudado para querer saber o desfecho, o desenrolar dessa trama. E uma outra observação que eu deixo para você aí, caso você curta o formato e decida se arriscar para fazer as suas webséries, é prestar atenção na forma de você editar e nos ângulos que você constrói. Porque quando a gente fala desse tipo de formato vertical, a gente está falando de um enquadramento diferente, de uma edição diferente, onde as expressões contam muito, porque a gente tem menos espaço, né? Então a câmera pega todo mundo assim, automaticamente o zoom fica maior, ele transmite mais a expressão dos atores, torna tudo muito mais íntimo. Isso é parte do magnetismo. Se torna mais íntimo, o que acontece com a galera que assiste? A audiência se sente parte daquela cena. Então, gente, está muito cedo para a gente falar se isso vai emplacar, se não vai, dentro desse formato de novela, tá? É muito cedo. Os críticos, cavaleiros do apocalipse, vão dizer que imagina, que absurdo, que loucura. E a galera que trabalha com tecnologia, que nem eu, talvez diga assim: nossa, que super interessante, independentemente do que rolará no futuro, para o momento isso é super interessante, porque de fato junta um monte de coisas convergindo ali para um ponto só. O meu texto também abordou o ponto do impacto entre marcas e produtores. Por quê? Porque a gente está falando das redes sociais. Mesmo aqui o YouTube e o X, a gente está incluindo tudo isso no pacote. A gente está falando de um lugar que é dominado por marcas, por anunciantes, por patrocinadores, por produtores de conteúdo. E é inegável que esse tipo de formato abrirá muitas portas para efeitos de publicidade, para efeitos de parcerias, para efeitos de collabs. E o melhor, com campanhas nativas, integrações mais discretas. É um formato muito ágil e que já faz parte do dia a dia de todo consumidor. A gente vai conseguir consumir esses episódios, ó, que nem você vê um reel numa rede social, você vai consumir o capítulo da novela. Com relação à estimativa na criação de conteúdo a partir de agora, a gente está falando desse lançamento em dezembro de 25, né? Então eu trouxe para você
algumas observações que eu fiz com relação a 26 para frente, tá? Mais produções nascidas, nativas no celular, episódios curtos como padrão de entrada para novas audiências. A gente está falando de um público que está chegando para conhecer. Então, se você tem mais sortimento e cada projeto com menos tempo, é maior a probabilidade dessa turma continuar no seu perfil. E isso, em termos tecnológicos, significa para o algoritmo que essa pessoa está gostando do que ela vê. Isso aqui fica meio que num contrassenso da projeção que os grandes especialistas de marketing, os americanos já dão como certo, inclusive, para 2026, que o vídeo longo volte a performar mais, porque as pessoas estão saturando desse modelo que eu carinhosamente chamo de efervescente, né? Aquele negocinho, dá ali as bolinhas e dá 30 segundos, você já não está aguentando mais. A gente ainda não sabe como isso aqui vai funcionar, tá? Por quê? Aqui a gente está falando do vídeo curto e do outro lado a gente tem a contratendência disso, como eu sempre falo com vocês também, toda tendência levanta junto dela a contratendência, que é o oposto. Tem público para tudo, a gente sabe. Mas o que rola? Rola o seguinte, a gente está falando de novela, né? A gente está falando de uma obra que mexe com muita emoção, com um monte de coisa ao mesmo tempo. E isso é o magnetismo da novela. Então, se você tem drops de capítulos, porque a gente está acostumado com capítulo de 40 e poucos minutos, tem as inserções de 2 a 3 minutos de comercial, mas isso é o que a gente está acostumado a ver na televisão. E traz isso para uma linguagem de rede social, já também adaptada para o que a gente está acostumado a consumir ali entre 2 e 3 minutos, a probabilidade é que a turma curta e que a turma grude esperando o desenrolar daquilo ali. E aí o peso dos atores conta muito, porque é uma galera que já nasceu nessa conexão, entendeu? Então, esse contraponto entre o episódio curto como padrão de entrada para novas audiências versus aqueles vídeos longos que a gente verá aqui no YouTube, já são assim, mas verá com mais frequência em TikTok e Instagram como apostas, a gente ainda vai entender como vai funcionar. E esses objetivos são diferentes, o objetivo do longo é diferente do curto, e esse curto tem esse tempero todo aí da emoção, provavelmente nós teremos os dois formatos convivendo de forma muito pacífica, cada um com a sua turma, com os seus objetivos e intenções de comunicação. Inclusive, eu soltei um short aqui na plataforma hoje, falando para vocês sobre a novidade do Instagram. Eles estão liberando no InStream, no Reel, de até 20 minutos, mas com a observação de que, para efeitos de distribuição e alcance melhor, etc., eles continuam aconselhando a gente a publicar vídeos de 2 a 3 minutos. Ou seja, eles estão atendendo uma demanda, eles não querem perder espaço, porque a turma está curtindo acompanhar vídeos mais extensos, os vídeos longos. Agora, na hora de dizer, olha, na hora de distribuir você, a gente vai continuar priorizando o vídeo curto, tá? Então, assim, ó, eu tô te dando o que você quer, mas estou te dizendo que eu não vou facilitar a distribuição. É isso que está acontecendo. E aí a novela vem nessa história dos micro-episódios de 2 a 3 minutos. Pode ser que eles mudem para frente, que eles criem episódios com mais tempo, até pode, né? Eu acho que eles quiseram inovar sem muito risco. Então, assim, como a galera consome 2 a 3 minutos, tá aqui, ó, pronto, entendeu? É mais ou menos isso. Terceiro ponto, as histórias fragmentadas, modulares e fáceis de acompanhar. Isso aqui eu ensino para vocês, websérie, gente, façam websérie. Se o negócio de vocês aguenta bem, casa bem, tem match com websérie, vai na websérie. Convergência total entre TV, streaming e redes, obviamente, crescimento de modelos híbridos de distribuição e o aumento de consumo da ficção em janelas curtas do dia, porque a gente agora não tem que esperar o horário da novela, tá ali, você abre o celular, para onde você for, você já consegue ver e consegue acompanhar. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, ainda não temos relatórios com números relacionados a nossa, o povo adorou, flopou, deu no mesmo, enfim. Quando eu tiver mais informações a respeito dos primeiros resultados, eu venho aqui, quero saber se você já acompanhou algum capítulo, o que você achou. Quem ficou comigo aqui até agora, lembra de checar o like, checar a inscrição aqui no canal, que ajuda demais a gente.
eu tive que separar os conteúdos de comunicação, de empreendedorismo, tecnologia do meu canal maior, por questão de algoritmo. Então, todo mundo que puder se inscrever aqui já me ajuda demais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!